Abra comigo em Mateus, capítulo 14, vamos ler do verso 22 ao 33. Mateus 14, do 22 ao 33. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria aproveitar esse momento para honrar uma pessoa muito especial que está aqui essa noite, tia Neide. Essa mulher foi minha líder de adolescentes quando eu era mais novo. Por que você está rindo? Não entendi a sua risada. Quando eu era mais novo, ela foi minha líder de adolescentes. E eu estou muito emocionado, porque eu e minha casa somos frutos do seu cuidado, do seu amor. Obrigado por tudo, tá? Você cuidou de mim. Nos momentos mais difíceis da minha vida, você estava lá, me guiando e não deixando eu desviar, por mais que eu queria. Mas você não deixou, tá bom? Obrigado. Um aplauso ao Senhor pela vida dessa mulher. Deus te abençoe, tia Neide. Deus te abençoe muito mesmo. A palavra do Senhor diz assim. Logo em seguida, Jesus insistiu. Repita comigo, insistiu. Logo em seguida, Jesus insistiu. Jesus foi insistente. Jesus falou várias vezes, por mais que eles não queriam, Jesus insistiu com seus discípulos, que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Jesus ficou, e ele insistiu para os seus discípulos irem na frente, porque enquanto Jesus despedia a multidão, os discípulos foram à sua frente no barco. Tendo Jesus despedido a multidão, ele não pega um outro barco e vai ao encontro dos discípulos. Depois que Jesus despede a multidão, ele subiu sozinho a um monte para orar. Ele ora tanto, por muito tempo, que anoitece. Ao anoitecer, Jesus estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Os discípulos já estavam muito à frente. Mas o barco estava fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Era uma tempestade. Alta madrugada, em uma tempestade, em um vento forte, o barco estava balançando muito. Mas Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas. Quando Jesus os viu, e os viram também eles, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não temam. Senhor, disse Pedro, se é mesmo tu, Jesus, se é mesmo o Senhor, se não é um fantasma, me peça para ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: vem. Repita comigo, vem. Então Pedro saiu do barco, na tempestade, nas ondas, no vento forte, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, quando desfocou de Jesus, quando Jesus não era mais o foco, mas o foco era a tempestade, as ondas, ficou com medo. E ele começou a afundar e gritou: Jesus, Senhor, me salva. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, quando Jesus pegou Pedro pela mão, andou na tempestade e subiu no barco, o vento cessou. Então, os discípulos que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Coloca o banner para mim da mensagem. No 3 você lê comigo. 1, 2, 3 e... mais forte, 1, 2, 3 e...
Todos nós passamos por tempestades, e a tempestade da vida é um tempo ruim. E o interessante da tempestade é que ela não dura para sempre, ela passa, mas é um período ruim. E eu quero destacar alguns pontos sobre esse texto, que nós podemos aplicar na nossa vida prática do dia a dia, e que a gente possa sair daqui edificados, amém? Quem está comigo, diga amém. Primeiro, repete comigo, na caminhada, com Jesus, haverá tempestades. Talvez você veio para a igreja porque alguém te convidou, e quando essa pessoa convidou você, ela prometeu para você e disse para você, que com Jesus a vida é mais fácil. Talvez alguém disse para você vir à igreja, ou ficar crente, porque você estava passando por um problema, e ela disse assim, não, vamos para a igreja, vamos para Jesus, porque lá nós temos uma vida sem problemas. Você está servindo a um Deus que vai tirar de você as suas tribulações, as suas tempestades. O Deus que você vai servir a partir de agora é um Deus que não quer que você sofra, que não permite o sofrimento. É um Deus que vai estar com você o tempo todo e por isso você não vai passar por problemas. É um Deus que se inclina para que você resolva os seus problemas e que você tenha uma vida mais leve e tranquila. Lembra daquele hino antigo? Agora é só vitória, agora é só vitória. Mas não é assim. A caminhada com Jesus não é uma caminhada onde nós não temos tempestade. A caminhada com Cristo não é uma caminhada isenta de problemas. Crente também sofre. Crente também fica doente. Crente também passa por dificuldades financeiras. Crente também engorda. Crente também precisa de Ozempic. Ô, glória. Aí toma um Vonal, aí dá tudo certo. Crente também passa por turbulência no casamento. Crente também tem problema. Crente também padece. Crente também tem depressão. Crente também passa por problemas. Talvez venderam para você esse tipo de evangelho, onde não tem problema, não vai dar tudo certo. Com Jesus, tudo dá certo. Não. Porque aqui nós vemos uma tempestade aonde tem Jesus. Você quer ver na Bíblia? Elias, profeta cheio de Deus, ele falava e literalmente o céu parava. Não chovia, caía fogo do céu, um homem cheio de Deus, ousado. Chega a um ponto que ele tem uma depressão tão forte, tão intensa, que ele fala, Deus, me leva. Tira a minha vida, não quero mais viver. Um homem de Deus. Timóteo, discípulo amado, pastor usado por Deus. Tem um problema de estômago extremo, crise de ansiedade. Ana, mulher de oração, chorava amargurada porque era estéril. E era provocada todos os dias por Penina. Davi matou Golias, ungido rei, homem segundo o coração de Deus. Viveu fugindo, escondido em cavernas, chorando de solidão. Paulo escreveu metade do Novo Testamento, plantou igrejas. O apóstolo Paulo viveu preso, açoitado, apedrejado, naufragou 3 vezes e disse, estou atribulado todos os dias da minha vida. Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor. Deus, não estou falando de um amigo, do pastor dele. Deus fala para o diabo, nunca, não tem na terra homem mais reto e íntegro que Jó. Perde tudo. Perde família, 10 filhos, todo o dinheiro, todos os bens, tudo. Os amigos correm dele, a mulher dele duvida dele.
Jesus, Filho do Deus vivo, o Verbo encarnado, padeceu, foi açoitado no madeiro. As tempestades também chegam para nós, povo de Deus. Porque talvez você está pensando assim, mas peraí, o outro não passa problema. Eu entro no Instagram, aí eu vejo que o fulano não é possível. Eu sou crente, eu vou na igreja. E o fulano lá faz um monte de coisa errada e ele não passa problema e eu passo. Não, irmão. Nós também temos e passamos por tempestades. A caminhada com Deus não é livre de tempestades. Servir a Deus não é um passaporte livre de sofrimentos. Jesus está, também tem tempestade. E nós é crente. Você é crente, amém? Fala de verdade. Você é crente, amém? Sentir mais firmeza, tá, dá certo. A gente é crente. E nós passamos por problemas, por dificuldades, nós passamos por tempestades da vida. Além de eu ter 1,5 m, que já é um dificultante, eu tenho uma doença rara de pele. Na verdade são 3 doenças, e a raridade não são as doenças, é porque são as 3 juntas no mesmo lugar. A médica olhou e falou assim, olha, eu tenho 30 anos de experiência eu nunca vi alguém com as 3 no mesmo lugar, no mesmo tempo. Eu falei, Deus me ama, é top, eu sou sorteado, é top, é massa. Ela falou, isso é raríssimo. Eu falei, eu sou uma joia rara de Jesus, tudo certo. E ela rindo e falando assim, não, mas isso é muito tenso. Eu falei, ela falou, você é crente? Eu falei, sou. Ela ora, porque, não sei o que. Eu falei, não, deixa eu te falar. É isso. É o meu espinho na carne, está tudo certo. E eu sou crente, não bebo, não roubo, sou fiel, não fumo, não torço para o Flamengo. Eu sou de boa, sou tranquilo, eu sou crente. Sou de boa. Caminhar com Jesus não é um passaporte livre de sofrimentos, de afrontas, não, meu irmão. E por que eu estou dizendo isso para você? Para fortalecer a sua fé, para você entender que caminhar com Cristo também tem tempestades. Ah, Tiago, mas se a tempestade vem para todos, qual é a diferença de quem não serve a Deus e de quem serve a Deus? Porque se eu sirvo a Deus e também passo por problemas, por que servir a Deus? É que quem tem Jesus não está sozinho. É que quem tem Jesus tem tempestade, mas tem Jesus. Nunca ficará sozinho. A gente passa por lutas, o crente sofre, mas o crente passa por lutas, mas ele nunca vai estar sozinho. Talvez você veio aqui essa noite pensando, por que tanta tempestade? Jesus, quando é que isso vai acabar? Você não está sozinho. A tempestade dói, ela te dá medo, ela te amedronta, mas uma coisa você pode ter certeza, quem caminha com Jesus tem Ele, e quem tem Ele tem tudo. Os discípulos estavam com medo, os discípulos ficaram temendo, porque era uma tempestade. E a maioria dos discípulos eram pescadores, então, para você botar medo num pescador com uma tempestade, com o vento, o negócio estava tenso. Não era só um ventinho, eram pescadores experientes. Eles poderiam estar com medo, mas ele tem que entender o seguinte, eles têm Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Deixa eu dizer algo para você, coloque paz no seu coração. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, fica tranquilo, nenhuma tempestade dura para sempre, quem tem Jesus tem tudo, relaxa, vai passar. Na caminhada com Jesus, vamos ter aflições sim,
mas nós temos que ter a certeza que nele somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Salmos 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós lemos isso, nós pensamos, então não vai me faltar um iPhone, um carro, não vai me faltar um relógio, não vai me faltar isso ou aquilo, não. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque se eu tenho o Senhor como pastor, nada me falta. Porque se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Então esse texto não é que não vai te faltar provisão, e pode ficar tranquilo, também não vai te faltar provisão. É que quem tem o Senhor tem tudo, e quem tem o Senhor nada falta. Ei, se você tem Jesus, na sua tempestade, descansa. A fêmea não é uma igreja que vai falar para você que é uma vida sem problemas. Não, esse não é o evangelho de Jesus. É uma vida cheia de problemas, mas uma vida com Jesus o tempo inteiro. Na caminhada, no dia a dia, nas correrias, nas tempestades, Ele não nos desampara. E não vai desamparar você. Ei, fica tranquilo. O barco pode estar balançando. O vento pode estar forte, mas você tem um Pai que não desampara você. Você crê nisso? Então, na caminhada com Jesus, haverá tempestades. O segundo ponto que eu quero destacar é que as tempestades podem ser geradas por Jesus. Os problemas da nossa vida podem ser gerados de diferentes formas. Eu quero pontuar 3. Primeiro, nós mesmos. Nós mesmos podemos gerar os nossos próprios problemas. A gente mesmo pode ser o responsável pelos problemas da nossa vida. Decisões erradas, palavras precipitadas, palavras mal colocadas, malditas. Escolhas equivocadas. A gente pode caçar o nosso pós-problema, como diz minha avó. Às vezes você caça, minha avó falava assim, você caça o problema com a mão. Às vezes pode ser nós. Às vezes a tempestade da nossa vida é a gente mesmo que faz ela. A gente atende no gabinete pastoral aqui na FEME. Aí a Yasmin chegou lá em casa e falou, amor, não vou te falar quem que é a pessoa não, mas eu quero te falar uma curiosidade que aconteceu hoje no gabinete lá. Atendi uma moça, recém-casada. Ela chegou e falou, pastor, eu preciso de um atendimento com você. Meu casamento, muito difícil. Aí Yasmin, quantos anos de casada? Menos de 2 anos de casada. Mas está difícil? Deveria estar top. Você deveria estar fazendo muitas coisas legais. Ela, não, pastor, ele é muito agressivo. Ele grita comigo. E ele me trata mal e não sei o quê e tal, ele é grosso. Ela falou assim, ele te agride? Não me agride, mas fala grosso, é um cara assim estranho e tal. Ele se revelou. Aí Yasmin, mas me conta mais, como é que era no namoro? Ele era assim no namoro? Como é que ele era com a mãe e com o pai dele? Ela falou, não, às vezes ele gritava e xingava a mãe, mas só de vez em quando. Aí a Yasmin, ela é muito sincera, eu tenho que controlar a Oa. Eu tenho que controlar a Yasmin, que ela é muito sincera, demais. Eu falei, amor, o que você falou? Ela, eu falei, tá vendo? Você não repara. A pessoa casa com Voldemort. Ela fala, Darth Vader, vou casar com você. E ela fala, ai meu Deus, se revelou. Gente, às vezes a gente mesmo gera os nossos próprios problemas, as tempestades, é a gente mesmo que gera e fala, Jesus, me ajuda. E Ele é tão misericordioso que Ele ajuda. Coloca umas Yasmin para bater, assim, para dar umas cajadas, mas ajuda. Tem problemas que a gente mesmo gera, mas às vezes tem problemas na nossa vida, tempestades, que quem gera são os outros. Aí foge de nós. Tem problemas que são de outras pessoas, gente que intromete na sua vida. Tem gente que casou já faz uns
20 anos, e a mãe ainda está falando no casamento do cara. Fala, Deus, fala. Vem na conferência do P3 que você vai ouvir uns negócios diferentes aqui. Deixa os outros intrometer na sua vida e os outros vão causando problema. Nem eram seus problemas e o povo está colocando os problemas na sua vida. E você fala, Deus, que tempestade horrível. E Deus está assim, meu Deus do céu. Deixa eu afogar ele um pouquinho. Anjo Gabriel, 10 segundos afogando lá, batiza ele de novo para mim. É gente externa que, sei lá, te leva na justiça. Os seus problemas podem ser, às vezes, alguém te fecha no trânsito porque não dá seta. Goiânia precisa ser liberto desse espírito. Em nome de Jesus. Que esse espírito inunde Goiânia. E a seta venha ser bênção aqui. Em nome de Jesus. Esses dias alguém me fechou no trânsito, gente. E todo baixinho é nervoso. Porque aqui dentro o sangue circula muito rápido. Para vir das pernas para a cabeça é muito rápido. É um xilingue. E eu fiquei cheio do Espírito Santo. E fui lá e a pessoa foi na frente, eu falei, eu vou atrás. E quando eu paro do lado, eu abro o vidro. A pessoa abre o vidro e eu estava preparando aquele palavrão gospel, que é filho de Jezabel, preparando aquele negócio. Aí a pessoa, paz Senhor, pastor. Aí eu, yes, paz do Senhor. Como você está, meu querido? Deus te abençoe. Te vejo na igreja. Labachúria. Se você for essa pessoa, não se manifeste. Às vezes nossos problemas são outras pessoas. Às vezes é externo a gente. Está tudo bem, não temos o controle. Mas e quando as tempestades da nossa vida, quem causa é Jesus? Aí é estranho. Quando os problemas é o próprio Cristo que gera em nós e na nossa vida, aí é estranho, porque a gente cresceu ouvindo que Jesus não quer causar problema para ninguém. Que Jesus não quer passar, que ninguém passe dificuldade, não quer que ninguém sofra. Jesus, Ele quer, a gente cresceu ouvindo que Ele quer satisfazer as nossas vontades e nos fazer bem. Mas na Bíblia eu não vejo isso. Eu vejo um Deus que nos faz passar por tempestades, que nos faz sofrer. Para quê? Para nos fortalecer. Para forjar a nossa fé. Nós crescemos e acostumamos a ouvir um Cristo, um Deus resolvedor de problemas, não causador deles. Todo problema que a gente vê, o crente mais pentecostal, aquele mais antigão, ele fala, é o diabo, para tudo, é o diabo. Já reparou? Mano, a pessoa, qualquer coisa, acabou o Todd, o diabo está furioso. Quer acabar com o meu leite com Todd. O diabo está... Tudo, gente, tudo. Eu não aguento pessoa assim, eu saio de perto. Não aguento. Está chovendo, o diabo não quer que eu vou para a igreja. Meu Deus, está só chovendo, velho. Pega um guarda-chuva. O diabo é tenso mesmo. Entende? Aí, tudo é o diabo. É a levante do inferno. Parece que o inferno não tem nem cadeira, mas toda hora levantando, tá? Levante, uma levante, e toda hora levantando. Às vezes o problema é só a gente mesmo, e é só Deus querendo nos tratar, e está tudo certo. O diabo está furioso, ele está solto. Tem crente que sabe 18 tipos de demônio, nome de tudo. É culpa do tranca-rua, é culpa de não sei o quê, é culpa da Anitta, é culpa de... Tá filmando? Jesus. Anitta é o remédio, aquele remédio das mulheres tem um remédio. Tá vendo? Eu sei. Porque isso aqui, eu caí, pastor. Teve um dia que um cara foi no gabinete e falou assim, eu caí, pastor, caí em pecado, mas foi a pomba-gira que me atentou. Irmão, pra cima de Moá.
Falei, como é que foi? Não, ela pediu carona. E ela morava por rumo do Garavelo. Quando eu vi, pastor, o GPS, brisas do sol, entrando. O inimigo é astuto, né? Falei, é demais. Mas às vezes o nosso problema é Jesus mesmo, que Ele coloca para a gente poder fortalecer. Para nos forjar, nos fortalecer, renovar nossa fé, nos ensinar, nos moldar. Charles Spurgeon, na verdade C.S. Lewis. C.S. Lewis, que cara, eu amo ler C.S. Lewis. Ele disse uma frase que é maravilhosa, que a escola do cristão é o sofrimento, porque ali nos forja de verdade. Às vezes Jesus está fazendo isso com você, colocando tempestade na sua vida, para forjar você, para preparar você para o seu propósito. Sabe as orações que você faz? Você não está preparado para elas. Aí Ele coloca tempestades para forjar você, fortalecer você, para colocar você no nível que Ele precisa. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Não adianta Ele só falar para você, você precisa, assim como José, ir para um poço, ser vendido como escravo, ir para a casa de Potifar, trabalhar lá, ser escravo, ir para a cadeia injustamente, na cadeia, aí você assume o trono. José não assumiu o trono da noite para o dia, ele sofreu, padeceu tempestades. Romanos 5:3, não só isso, mas também nos gloriamos, olha o que diz esse texto, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Romanos 5:3, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. As tempestades da vida. Ei, meu irmão, as tempestades que estão levanta a mão para o céu, eu quero declarar uma palavra. Espírito Santo de Deus, Ele vai fortalecer você a aguentar as tempestades da vida. Ele vai dar para você estrutura para suportar as tempestades que o próprio Deus envia. E Ele envia em amor, porque a bênção que Ele tem para você é muito grande. E se você não estiver preparado, você morre. Então abra o teu coração para receber as tempestades que Ele envia. Dói, é desconfortável, mas te prepara para viver a vida que Ele tem para você. Não adianta a gente querer sonhos grandes. Não adianta a gente ouvir um profeta que entrega uma palavra para nós. Meu irmão, quem tem palavra de Deus lançada na sua vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem tem uma palavra que Deus te entregou, que é grande, algo grande, levanta a sua mão assim, deixa eu ver. Aleluia, meu irmão. Ele vai te trazer tempestade. Porque Ele precisa te preparar, te trazer musculatura. Eu não posso pegar a minha menina de 6 meses e dar feijoada para ela. Não consegue, ela não aguenta, não tem estômago para isso. Ela precisa o quê? Ser preparada. As tempestades que Jesus nos entrega é para nos forjar, é para nos capacitar, é para nos fortalecer. Ele tem um plano. E eu sei que talvez você veio aqui na igreja querendo uma palavra que dissesse para você, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Mas quem vive desse evangelho é menino. O apóstolo Paulo diz, sabe, vamos sair do leitinho, vamos para os alimentos mais sólidos. E o que faz o crente ser crente de verdade, é a gente ter a maturidade de entender, de falar, é Deus que está aqui, como Jó, padecendo, sofrendo, com um corpo cheio de feridas, perdeu 10 filhos, tudo que tinha, a esposa falando, nega esse Deus e morre, ele fala, não, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele entende, um crente maduro,
Entende que Deus tem um propósito em tudo. Ei, meu irmão, se você está vendo tempestades, Deus está te preparando para algo sobrenatural. Deus está te preparando para uma nova estação. Não tem como Ele te colocar numa nova estação se você não tem musculatura para suportar. Entenda que é um processo. Ele não perdeu o controle. A tempestade é Ele. É olhar para a tempestade e falar assim: é Ele. Tem aquele louvor, né? Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as portas abertas. Olha que lindo, é você, mas é tudo sobre você, então me tira o... Aumenta o teclado para mim, por favor. E me... Aumenta. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechar é tudo sobre você. É Ele, Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o controle sobre nada, Ele não perdeu o controle sobre nada. Ele não perdeu o controle da situação. As tempestades da nossa vida, as aflições da nossa alma estão no controle dele. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele governa o nosso barco. Ele fala: entre no barco e vai. Nós simplesmente vamos. Se Ele nos envia, Ele nos enviou. A tempestade é Ele, o vento forte é Ele, a chuva forte é Ele. Para de atribuir ao diabo o que é um processo de Deus. Porque o diabo não quer que você vença. Ele não quer te trazer para um novo nível, uma nova estação. Ele quer afundar você. Ele só quer te dar prazer, meu irmão. E aqui eu chego no terceiro ponto. Então eu entendo que na caminhada com Jesus haverá tempestades. Eu entendo que Jesus pode ser o causador das tempestades. E eu entendo, o terceiro ponto é que Jesus resolve as tempestades que Ele cria. Foi Jesus que criou essa tempestade? Relaxa, meu irmão. Ele resolve. Não é da sua alçada. Você não tem capacidade. Os discípulos tinham capacidade de acalmar aquela tempestade, sim ou não? Eles tinham capacidade de falar: ventos parem, sim ou não? Quem mandou os discípulos irem no barco? Quem? Então deixa eu ver se eu entendi. Jesus manda os discípulos irem, sim ou não? Então é uma tempestade fruto de obediência. Não é uma tempestade fruto de desobediência, é uma tempestade fruto de obediência. Os discípulos obedecem e tem uma tempestade. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Porque a obediência gerou essa tempestade. Meu irmão, quando a obediência a uma palavra de Deus gerar uma tempestade, relaxa, descansa, Ele resolve. A tempestade é dele, não é sua. Você pode passar tribulação, o barco pode quase cair, você pode quase morrer, você pode quase ficar doido, mas Ele vai resolver a tempestade. Relaxa. Agora, se a tempestade que a gente está passando, que você, que eu, possamos passar, for fruto de desobediência, ou seja,
Eu fiz por mim, não ouvi a palavra, não segui a palavra, decidi por mim fazer algo, tomar uma decisão ou fazer alguma coisa, e uma tempestade fruto de desobediência, ele não se responsabiliza. Jesus só é responsável pelas tempestades geradas na obediência. Cuidado com a desobediência e as tempestades que isso gera. Jesus não se responsabiliza por elas. Ele pode ir, te socorrer, te ajudar, mas não é responsabilidade de Jesus. As tempestades que ele gera, ele se responsabiliza. Então não ache que Jesus vai resolver os nossos embaraços criados por nós mesmos. Está a tribulação a vida da pessoa. É amante, é mulherzada, e trai, e faz aquilo tudo. Aí a mulher descobre, aí vem falar, Deus, vem na family. A porta aberta é você. Ai, papai do céu, resolve essa tempestade para mim, Jesus. Cega os olhos da minha mulher, que os prints não a encontrem. Esquece, irmão. Tira do seu coração isso. Você gerou essa tempestade na desobediência. Aí o barco vai virar aquele tumulto, irmão, afogar. E Jesus está assim, ó, vai fazer o quê, né? A pessoa come igual uma capivara. Come, é doce, e é pão com leite condensado, igual um javali louco, e come, e vai nos festas de aniversário, coloca doce no bolso. Gente, tem gente, já viu gente assim? O povo não libera os docinhos, mas quando libera, vai colocando no bolso, gente, só o glacê no bolso. Você fica assim, Jesus amado, que é isso? Abre a fila para comer, a pessoa parece estar morta de fome, foi amarrada. E come, e aquele negócio, e conversa, aquele negócio, aquela loucura, e Nutella com ovo frito, é um trem doido. E aí faz os exames, uma espontada no coração, ai Deus, cara, isso é um milagre aqui, faz um milagre, sobe um escada, Deus, cura, recebe a cura, recebe a unção. Diabetes lá em cima, o diabo está furioso. Aí termina aqui, vem aqui, passa horário por mim. Precisa do milagre. Não, você precisa de monjaro. Você precisa de uma taca. Ajuda. Tempestade que gera, a pessoa gera tempestade e fala, Deus, acalma. Sai comprando tudo e compra e passa o cartão de crédito. É a rainha da Shopee e compra. Se o banco me deu limite, ele que se vire. Ele confia em mim, e passa, e tal, e é desenfreado, e faz os trem para impressionar a gente que não gosta. O povo vê, e ostenta, e não sei o quê, e vai luxando, sem responsabilidade, aí tudo quebrado, endividado, 011 ligando 24 horas por dia, agiota na porta, dando presente de aniversário, e você está lá doido e fala, Deus, tempestade da minha vida, me ajuda. Que o Espírito Santo possa nos trazer espírito de discernimento e da gente entender que a gente precisa de controle. O que nós estamos tratando aqui não são tempestades geradas na desobediência, no impulso. São tempestades que Jesus gera para nós alcançarmos o propósito que Ele tem. Porque se Ele gerou uma tempestade, se você estava obedecendo a Deus, seguindo certinho o que Ele te falou, na direção do que Ele te falou, e tiver uma tempestade, meu irmão, descansa. Então louve. Simplesmente louve. Então louve. Simplesmente louve.
seu louvor invade o céu. Olha o que ele faz, ó. Deus vai na frente. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas e ninguém vai fechar. Ele trabalha para quê? Mais alto, vai. Confia a minha contigo. Comece. Muito louvor. Com muito louvor. Você vai estar louvando, você vai estar louvando, ao final dessa tempestade, você vai estar celebrando, você vai estar gritando, e você vai estar dizendo: Deus, o Senhor me deu uma tempestade para eu superar, eu saio dela fortalecido, eu saio dela cheio de Deus, eu saio dela fortalecido na fé, eu saio preparado. Levante a mão para o céu, eu quero entregar uma palavra para você. Uma nova estação está chegando, meu irmão, uma nova estação está chegando. Fortaleça os seus ombros. Está vindo tempestade aí, mas você não está sozinho, você não está sozinha, os seus filhos não estão sozinhos, porque você e a sua casa servirão ao Senhor. A sua casa vão chegar junto no céu, porque a tempestade que Jesus cria, Ele resolve. Ele resolve. Ele resolve. Então eu entendo que na caminhada com Jesus tem tempestades. Eu entendo que Jesus pode criar essas tempestades. Eu entendo que a tempestade que Jesus gera, Ele resolve. E por último eu entendo que na tempestade que Jesus cria, eu tenho que sair do barco, viver o sobrenatural e não tirar os olhos de Jesus. Se a tempestade que Jesus criou na sua vida, e você sabe que foi Ele, porque foi fruto de obediência, e você tem a certeza que não vai padecer, se jogue. Se jogue. Ele criou, Ele é responsável. Se jogue nela. Tinham 12 discípulos dentro do barco. Jesus andando pelas águas. É um fantasma, é um fantasma. Deixa eu dizer algo para você. Na crise, crie. A crise é um ótimo momento, a tempestade é um ótimo momento para você criar a oportunidade de viver o extraordinário de Deus. Tinha 12 discípulos dentro do barco, Jesus aparece, todos um caos, 3 horas da manhã, aquela loucura, aquele negócio. Aí, você sabia, se você ler o texto, não foi Jesus que convidou Pedro para poder andar sobre as águas. Não foi um convite de Jesus. A ideia não veio de Jesus. Jesus não diz: vem Pedro. Não, Pedro fala: se é o Senhor mesmo, me faz fazer igual você está fazendo aí, Deus. Jesus faz eu fazer igual você está fazendo aí. Eu andar sobre as águas. 12 pessoas num barco, 1. 12 discípulos num barco, 1. Criou a oportunidade de viver extraordinário na crise. Se Jesus fez uma tempestade para você, para te forjar, se jogue nela. Porque oportunidades não são recebidas, são criadas. Se a gente só esperar um milagre, se a gente só espera o extraordinário, talvez nunca chegue. Seja ousado na presença do Senhor. Às vezes não espere um convite, se convide. A tempestade está um caos. Pedro vira e fala, gente, era na vigília da noite, 3 horas da manhã, ele vira e fala: eu quero dar um rolê na água, posso?
11 no barco, um viveu o inédito. Um viveu o extraordinário de se jogar numa tempestade que não foi ele que criou. E a mensagem para você nessa noite é isso: se jogue. Eu sei que está difícil, eu sei que as ondas estão muito altas, eu sei que você está com medo, a tempestade é assombrosa, 3 horas da manhã. Mas quem criou foi Jesus, então se jogue. Porque quando você se joga nisso, no inédito de Deus, você vive o extraordinário dele. Porque os 11 discípulos que ficaram não entenderam que na tempestade que Jesus cria, o lugar mais seguro que existe é fora do barco. O que esse texto está nos dizendo? Que quando Jesus cria uma tempestade, Ele não cria a tempestade para você ficar no barco. Ele não cria um rebuliço na sua vida para que você fique na zona de conforto. Ele não cria isso para que você fique confortável. É o contrário, Ele quer deixar você desconfortável. Ele quer fazer você sair do lugar. Ele quer fazer você entrar em movimento. Ele quer fazer você andar, caminhar. Dos 12, só um entendeu isso. Só um entendeu que o lugar mais seguro que nós possamos estar numa tempestade é no meio do caos com Jesus. Se jogue. Prefiro o caos com Jesus do que a segurança sem Ele. Tiago, mas minha vida nunca muda. Tiago, mas eu não caminho para a promessa. Tiago, mas Deus vem dando a promessa, tantas coisas, a minha vida não muda, não sei o quê. Por quê? Você vive só em segurança, meu irmão. Aí Deus faz tempestade na sua vida, você fica só na zona de conforto. Sai daí, meu irmão. Sai daí. Se joga nesse processo. Pedro sai do barco na direção de Jesus num caos extremo. Mas é o único que vive o inédito de Deus. Às 3 horas da manhã, caótico, na calada da noite, ele vive o inédito. Você quer viver o inédito de Deus? Você quer viver uma nova estação? Um novo tempo, uma nova atmosfera, um novo momento? Quem quer viver isso com Jesus? Aleluia! Então quando Ele trouxer a tempestade, se jogue. Se jogue no novo de Deus. E aí Pedro sai da zona de conforto e vive o que ninguém nunca viveu, meu irmão. E ele começa a andar sobre as águas, e ele começa a olhar para Jesus. E aí eu fico imaginando os outros discípulos falando: ixi, perdemos a oportunidade de viver algo. Às vezes você vê pessoas vivendo o extraordinário de Deus, às vezes você vê pessoas alcançando lugares, chegando em lugares, e você fica assim: ah, mas por que não é eu? Porque essa pessoa teve a capacidade de sair do barco, meu irmão. Porque você preferiu a segurança, e está tudo bem. Se você quer alcançar novos lugares, novos ares que Deus tem para você, porque Ele te fez uma promessa, meu irmão. Sai do barco. Aí, ixi, mas era Jesus mesmo. Aí Pedro anda, vive o inédito de Deus. Em nome de Jesus, Deus vai te dar coragem para viver no caos com Ele. Mas Pedro, por algum momento, desfoca. Ele olha para os lados, ele vira e fala: meu Deus, mas peraí, é isso mesmo que eu estou vivendo? O extraordinário? Mas olha para mim, eu sou humano. Eu estou quebrando a lei da gravidade, isso aqui não é possível. Eu estou vivendo extraordinário, mas quem sou eu? Olha o meu tamanho. Sou filho de quem? Estou pregando na Family. Quais são os meus contatos, os meus QIs, networks? Eu não tenho capacidade não, tem gente muito melhor do que eu. Aí eu começo a afundar, porque eu tirei o foco de Jesus. Pedro não anda sobre as águas porque é bom. Pedro anda sobre as águas porque Jesus o convida. Então o próprio milagre que você vai receber não é porque você é bom, não é porque você é legal, não é porque você é capaz. Isso é meritocracia. Aqui não funciona isso. Aqui é graça, favor imerecido. Todas as vezes que você olha para Jesus e você, por algum momento, você desfoca,
você começa a olhar e falar, não, é muito para mim, não, mas é muito, meu Deus. Aí você começa a naufragar. Por quê? Porque aonde entra a dúvida, aonde entra o medo, a porta onde ele entra, o milagre sai pela outra. Aonde o medo entra, o milagre sai. Aonde o medo entra, a fé sai. Quando você tira os olhos de Jesus, afundar é inevitável. E Pedro não afunda porque muda de direção. Pedro afunda porque tira os olhos de Jesus. Isso aqui é uma referência para nós, porque às vezes a gente acha, mas é porque eu não desviei. Mas as coisas pararam de acontecer comigo, mas eu não desviei, eu não estou fazendo nada de errado, mas você está desfocando. Porque Pedro não começa a afundar porque mudou a direção, mas simplesmente porque desfocou. E uma estratégia do inferno hoje é desfocar crente, tá? Se ele desfocar você, ele já tira você do projeto. Ele desfoca você dele, ele já tira, ele coloca uma dúvida no seu coração, ele já tira do processo, já começa a afundar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Caminhe na direção da promessa que Ele te fez. Caminhe na direção do projeto que Ele te fez. Tantas coisas Deus prometeu para mim. Impossíveis, sim, mas Ele não faz por causa de mim. Se fosse por causa de mim, não era milagre, era mérito. A promessa que Deus te fez, você não é bom para receber ela. Você não tem mérito nenhum. Por isso chama graça. Você viverá o extraordinário do Senhor. Você viverá o extraordinário do Senhor. Não desfoque de Jesus. Se coloque de pé. Ao final desse texto, nós vemos uma questão singular aqui. Pedro desfoca, está afundando em uma tempestade, em um mar bravio, e o Jesus está à sua frente e fala, não, por que duvidaste? Por que desfocaste? Por que tiraste os olhos de mim? E o Espírito Santo está caminhando na igreja e falando ao coração de algumas pessoas. Porque se afastou de mim, porque desfocou de mim, porque saiu de perto, porque parou de olhar para mim. Por quê? E agora a parte mais linda desse texto, que representa e que aponta para a cruz, é quando mesmo Pedro falho, mesmo Pedro duvidando, mesmo Pedro fraquejando, Jesus não deixa morrer. Jesus não mata. Tá vendo? Desfocou, parou de olhar para mim, tem que morrer, afoga. Que é um evangelho que pregam por aí, vai morrer, vai matar. E Jesus olha e fala assim, por que duvidaste? E Jesus estende a mão, pega Pedro e nos braços, carregando, leva até o barco. Sabe o que é mais lindo desse texto? É que Jesus não acalma a tempestade para pegar Pedro. Jesus pega Pedro na tempestade, caminha com ele nos braços na tempestade, coloca ele no barco na tempestade, e depois que Pedro está seguro, e depois que Pedro está salvo, a tempestade ainda acontece, aí sim ele olha e fala, calma.
Isso é para ensinar para mim e para você que você pode fraquejar. Você pode estar vivendo um momento de fraqueza, de não ter mais força, e você pode estar afundando. Mas essa noite, Jesus te dá a oportunidade de aceitar ser pego, de aceitar ser salvo, de aceitar voltar à superfície, e de aceitar ser carregado em meio à tempestade, para que depois Ele acalme as coisas. Quem tem ouvidos ouça. Quero fazer o convite para algumas pessoas, não é para todo mundo. Talvez você veio aqui essa noite a convite de alguém, ou veio sozinho, e você está pensando assim: meu Deus, eu precisava ouvir essa palavra, porque era para mim. Talvez você nunca aceitou a Cristo publicamente. Talvez você nunca entregou sua vida numa igreja, e você fala: eu não preciso disso. Mas está queimando forte no seu coração uma vontade de entregar a sua vida para Jesus. Ou talvez você é o segundo tipo de pessoa que já caminhou com Jesus por um momento, já teve seu primeiro amor, um tempo bom, você já viveu experiências maravilhosas com Jesus, você caminhou sobre as águas, mas por um tempo você se distanciou, você desfocou, e ninguém aqui quer saber o que você fez, ou o que você vai fazer, ninguém quer saber nada da sua vida, ninguém quer saber. Nós não quer saber. E você está sentindo no seu coração a vontade de voltar, uma vontade de ser pego no colo por Jesus e começar tudo de novo. Tudo que você fez será apagado. E talvez você nem fez uma coisa tão tensa assim, talvez você simplesmente esfriou. Mas você quer, a partir dessa noite, começar do zero, ter tudo apagado para trás e começar uma vida nova com Jesus. Se você é uma dessas pessoas, e você sente que você é uma dessas pessoas, nós não vamos expor você. Levante a sua mão, deixa eu ver você. Se você é uma dessas pessoas, levante a sua mão, deixa eu conhecer você. Aleluia, glória a Deus. Isso. Pode deixar as luzes desligadas do altar, da plateia. Isso. Agora eu quero te fazer um convite, com as luzes apagadas. Eu quero convidar você que levantou a sua mão, enquanto nós vamos cantar um louvor, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Quando você chegar aqui na frente, você vai sentir Jesus tirando você do fundo e carregando nos braços, e você viverá um tempo novo. Essa semana será uma semana extraordinária, aonde você vai sentir começando do zero. Vem, 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 vem. Isso, vem, 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 vem. Isso. Isso, vem, vem. Vem, 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 vem. Ele te convida. Vem, 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 vem. Você vai voltar à superfície. Você vai voltar à superfície. O primeiro amor vai voltar. Entregue-se. Se jogue nessa tempestade. Vem, 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 vem. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Tu irás prover de novo. Eu creio em. Vem, vem, você vai voltar para a superfície em nome de
Um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo para você. Louve, 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 louve. Eu não ando do que vejo. Você crê? Escute, vocês estão aqui na frente, um novo tempo está chegando na vida de vocês. Enquanto eu orava com algumas pessoas aqui na frente, que estão entregando a sua vida ou renovando a sua vida com Jesus, eu senti uma palavra muito forte no meu coração, então vocês estão aqui na minha frente, ouçam. É um novo tempo, uma nova estação. Deus está tirando vocês das águas, carregando no colo e colocando você no barco em segurança. Mas a palavra que Deus tem para vocês é um novo tempo, uma nova estação. Deus está tirando vocês de lugares, de ambientes. Vocês vão perceber que algumas amizades vão sumir. E vocês vão perguntar, o que está acontecendo? Ouça o que o Espírito diz ao seu coração. Ele está te mudando de ambientes. Ele está te mudando de estação. E não tem como colocar vinho novo em odre velho. Deus vai se encarregar de trocar vocês de ambientes. Um novo tempo, uma nova atmosfera. Tudo que vocês fizeram para trás se passaram e esse tudo se fez novo. Vocês viverão um tempo de graça de Deus, de milagre do Senhor. Anota a data de hoje. Quem tem ouvidos ouça em nome de Jesus. E a partir de agora vocês têm uma família. Nós não somos uma igreja para vocês frequentarem aos domingos. Nós somos uma família para vocês pertencerem. Então assim que nós terminarmos aqui, tá vendo aquela luz ali, ó? Balança ali, ó. Todos vocês estão aqui na frente, vocês podem ir até ali. Nós temos uma lembrança para vocês. Vamos pegar o seu telefone, porque nós queremos cuidar de vocês. Família cuida de família. Amém? E agora vocês vão ter uma demonstração da família de vocês. Vamos lá, family? Ó. 1, 2, 3. Bem-vindo ao lar, bem-vindo à família de vocês. É um novo tempo. Que Deus te abençoe e te guarde, e que Ele resplandeça o rosto sobre você e te dê a paz. Você viverá uma semana extraordinária. As tempestades podem vir, mas elas serão vencidas, porque quem está com você é maior. Tchau, family, até quarta.